Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum. Olha só, pessoal, pesquisa Quest divulgada agora pela manhã aponta que a desaprovação do governo Lula caiu 2 pontos e está em 51%. A aprovação da gestão do presidente subiu 3 pontos e é de 46% agora. Com a margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, 1 ponto percentual somente separa a desaprovação e a aprovação de um empate técnico, a menor diferença desde janeiro de 2025, quando havia sim um empate técnico. Ô Eduardo, para a gente resumir a prosa aqui e dar uma manchete para os nossos ouvintes, basicamente a aprovação do governo Lula melhorou. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu não conheço detalhes da pesquisa, também não sou especialista em avaliar. O pouco que pude perceber nesse primeiro momento me permite algumas conclusões. Uma delas, naturalmente, é de que, e infelizmente, né, porque ameaça a nossa saúde mental, que a polarização continua. Isso é triste, continua. 2, Lula ainda precisa subir montanha, se quiser ficar bem na fita, porque ainda há desaprovação. E 3, o Eduardo Bolsonaro, de fato, pode estar dando um tirão no pé. A coisa só piora, porque agora mais de 84% dos brasileiros já sabem do tarifaço e de suas consequências. E nada menos que 69% dos entrevistados diz que ele mais atrapalha do que ajuda o país, meu caro Júnior. Ô Berta, queria te ouvir sobre essa história toda, mas basicamente, deixa eu tentar resumir os números aqui. Aprova o presidente, 46%, eram 43% na pesquisa de julho. Desaprova, 51%, eram 53% nessa pesquisa do mês de julho. Não sabe, não respondeu, 3%. Teve uma leve melhora aí. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, Eduardo Costa. Bom dia, Marcelo, colegas e ouvintes. Bom dia, um prazer estar aqui de novo. Olha, Júnior, eu acho que é muito importante a gente pegar como referência, como marco para a análise, o mês de maio de 2025, que foi o mês em que o presidente Lula atingiu nesta pesquisa o pico da desaprovação de 57%. Então, quando a gente olha no longo prazo, né, vamos dizer, de maio para cá, a gente vai ver que há um crescimento na aprovação consistente de 40% para 46%, e a gente tem uma queda de 57% para 51% na desaprovação. Então, olhando o número ao longo do tempo e estendendo um pouco a pesquisa para maio, que foi o pico, a gente tem uma clara recuperação do governo nesse período. E aí, sem dúvida alguma, essa crise com os Estados Unidos, eu acho que, na minha avaliação, ela ativa um sentimento nacional de soberania do país, não é? Que, neste primeiro momento, dá um impulso, e isso também vem associado a uma queda da inflação e uma baixa nos preços de alimentos, que no início do ano enfrentaram seus picos mais altos. Então, tudo isso baixa na inflação e esse sentimento nacional de soberania, isso cria um ambiente favorável para que o presidente Lula possa reagir e melhorar a sua aprovação. Então, sem dúvida nenhuma, esse contraponto do que Eduardo Bolsonaro vem fazendo no exterior. Um claro atentado à soberania, aos interesses nacionais, atacando produtos nacionais, atacando o setor produtivo e, sobretudo, não é, com o governo, instigando o governo dos Estados Unidos a fazer interferências no sistema interno brasileiro de justiça, no sistema interno concordando ou não com a justiça brasileira, a gente tem que... Nós somos um país soberano e as decisões são tomadas aqui dentro do país. O país não precisa, não é colônia, não precisa de um agente externo, de um outro país, de uma potência, vir nos dizer como deve ser regido o nosso sistema de justiça, o nosso sistema político e todas as outras questões que dizem respeito ao país, são internas do país.
Então, acho que tudo isso contribuiu para a melhora na avaliação do governo Lula. Ô Marcelo, eu vou pegar o gancho da Berta aqui, então ela está apontando as causas aí dessa melhora, vamos dizer assim, né? Então, só para dar subsídio a vocês, neste mês, a mesma pesquisa Quest, divulgada agora, mostra que 60% dos entrevistados apontaram que os alimentos subiram de preço nos últimos 30 dias. Esse índice era de 76%, ou seja, caiu 16 pontos nessa percepção do aumento de alimentos. E isso vai lá no bolso do companheiro, né? E ele olha para essa situação um pouco diferente. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu não sei aonde que o preço está caindo nos alimentos, viu? Eu confesso que aqui em Belo Horizonte não deve ser, não. Não sei se em alguma região do Brasil tá ficando mais barato o alimento, porque aqui o supermercado continua bem caro. Eu não tive essa percepção na prática, não, mas se caiu em algum lugar, deve realmente estar melhor para o consumidor. Agora, é impressionante como que o bolsonarismo, né, como que o Eduardo Bolsonaro deu um presente para o Lula. O Lula estava nas cordas, né? O ano começou com o Lula tomando uma cacetada do Nicolas com a questão do Pix, né? Um vídeo que teve mais de 300 milhões, deixou o governo totalmente atordoado. Depois veio uma outra bomba, uma outra cacetada no governo Lula, né? Que foi o escândalo do INSS, que deixou o governo sem reação, né? O governo começou a tentar buscar uma solução agora, devolvendo dinheiro, mas o governo ficou vários meses na corda. E aí não conseguia sair. O Lula chamou o marqueteiro para ser ministro e os resultados não apareciam. E aí, de repente, o Lula ganha um presente. Qual que é o presente? Uma briga com o Trump, que acaba dando ao Lula a oportunidade de usar o discurso, né, da soberania nacional, do inimigo externo, e isso acaba mobilizando as pessoas, né, em torno desse tema. Então é impressionante como que o próprio bolsonarismo, nesse caso, conseguiu ajudar o presidente Lula, que estava completamente em baixa, a recuperar a popularidade. Agora, eu fico pensando como que talvez essa popularidade, né, que foi recuperada nesses últimos meses, pode ser uma coisa muito momentânea. Porque se essa briga com os Estados Unidos começar a se reverter em aumento de preço, em aumento do desemprego, né, fechamento de postos de trabalho, em bancos, né, os bancos estão perdendo uma grana gigante nas últimas horas. Se isso se reverter em crise econômica para o Brasil, talvez o Lula lá em 2026 vai pagar caro por esse discurso, né, de aumentar o tom contra os Estados Unidos. Isso a gente ainda vai ver. O que a gente sabe agora é que o bolsonarismo, né, o Eduardo Bolsonaro, ajudou muito o presidente Lula. Olha só.